Então você fez a autocalibração, né? Seguiu todos os passos certinho, sala silenciosa, microfone na altura do ouvido, respeitou as distâncias, respeitou as 8 posições e depois de tudo feito, você foi testar e não gostou do resultado. Então, fica comigo que talvez esse vídeo possa te ajudar. Olá, amigos do Home Theater, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos entender aqui o que o aplicativo da Audyssey faz, né? E por que que às vezes ele deixa um resultado depois da calibração que não é muito satisfatório, né? Então eu estou aqui, né, com o aplicativo da Audyssey, lembrando que essa dica que eu vou dar, infelizmente, é só para quem tem o aplicativo do Audyssey e o receiver compatível com o aplicativo, certo? Então vamos aqui abrir o aplicativo da Audyssey, tá? Aqui eu tenho duas calibrações que eu fiz, né? Nós vamos usar essa aqui, tá? Essa aqui então é a calibração. Eu acabei de fazer, né? Vamos imaginar aqui que eu acabei de fazer a autocalibração, tá? No aplicativo. Então eu vou checar aqui no Speaker Detection. Eu vou dar uma verificada aqui como que o Audyssey deixou as minhas caixas, né? Então ele deixou todas as caixas em small, certo? Com uma frequência de 40 Hz, tá? Então isso aqui eu vou mudar, tá? Eu vou colocar aqui 80 Hz, tá? Então eu vou apertar aqui em Edit, tá? Apertei em Edit e eu vou mudar aqui para 80 Hz, que é um crossover que eu acho, é um corte de crossover que eu acho bem legal, tá bom? Pronto. Agora eu vou aqui, ó, nessa flechinha em avançar, tá? Então aqui, pessoal, ó, as distâncias que ele deixou, tá? As minhas caixas, tá ok? Essas distâncias eu não mexo. E aqui os níveis que ele deixou das minhas caixas, tá? Eu só vou aqui no caso subir um pouquinho o subwoofer que ficou muito baixo, né? Ele deixa baixo assim, que é para deixar o sub no mesmo volume das caixas, né? Mas eu gosto de um grave um pouco mais quente, né? Então eu vou aumentar aqui o volume do sub. Eu vou colocar em -5 aqui o volume do sub, tá? Então é isso. Vou apertar aqui o Done, né? E finalizar. Pronto. Agora eu vou aqui em Room Correction. Não, deixar esse aqui por último. Eu vou em Target, tá? Então aqui eu tenho dois tipos de roll off, né? O que é roll off? Roll off, vocês estão vendo aqui o meu mouse, é esse decaimento aqui, ó. Isso aqui eles falam que é roll off, tá? Então aqui tem um decaimento aqui na parte do agudo, né? Que seria os graves. Aqui seria a região dos graves, médios e agudos. Então aqui ele tem um decaimento mais suave, né? Deixa o agudo um pouco mais suave. E aqui ele vem nivelando até quase no final aqui o agudo. Eu vou manter em roll off 1 mesmo, tá bom? Vou manter em roll off 1 mesmo. Mid-range compensation. Então vamos aqui em mid-range compensation. O que é isso, pessoal? Esse mid-range compensation é essa curvinha aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês. É essa curvinha aqui, ó. Então ele dá uma suavizada na região de médios, tá? Ele dá uma suavizada. Eu não gosto do mid-range compensation. Eu não gosto. Então eu vou
desabilitar todos. Eu já testei com ele ligado e desligado. E eu não gostei do resultado. Então eu vou estar desligando, tá bom? Agora vamos entender, vamos aqui em Home Correction. Ah, tá. Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Vamos aqui em Audsay Settings, aqui ó, no último aqui. Bom, eu não vou deixar nada ligado, tá bom? Esse ajuste que eu vou passar para vocês, tem que deixar esses carinhas desligados. Porque o ajuste que eu vou passar para vocês é uma house curve. E quando você ativa, por exemplo, o Dynamic aqui, ele já faz uma house curve, entendeu? Então, então eu não vou, então eu não vou deixar ligado, tá? Eu vou desligar aqui, ó, deixar tudo desligado. Nós só vamos usar a correção acústica, nós não vamos usar nenhum tipo de equalização para esse ajuste que eu vou fazer, tá bom? Bom, vamos aqui em Home Correction e vamos entender por que que algumas pessoas não gostam do Audsay, por que que elas falam que o Audsay mata o som, por que que a caixa fica muito magra, né, sem graves e com muito agudo. Então vamos entender aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse cenário aqui, ó. Essa aqui é a caixa frontal L, tá? Olha como que ela era antes da correção. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o meu mouse circulando? Olha a quantidade de grave que essa caixa tinha, beirando aqui os 10 decibéis, tá? E olha como que o Audsay, isso aqui, na verdade, é uma curva-alvo, não é a resposta em si. Mas vamos nos basear por aqui, que foi a pretensão que o Audsay quis, tá? Então, olha a quantidade de grave que a minha caixa tinha e olha o que ele tentou fazer. Ele retirou os graves das caixas e deixou ela plana, né? Qual que é o problema disso? O nosso ouvido, ele não ouve plano. O nosso ouvido, ele dá mais privilégio, vamos dizer assim, né? Para as frequências médias e altas do que as baixas. Então, quando você ouvir uma resposta plana dessa, para o ouvido não vai ficar legal, né? Você já tem dificuldade de ouvir os sons graves, ainda o Audsay retira os graves, então é por isso que algumas pessoas não gostam da correção acústica, que acham que a caixa perde o impacto, perde o grave, o som fica muito magro. Então, esse é um dos motivos. E o que que acontece? Quando o Audsay nivela, quando o Audsay nivela as caixas e deixa ela plano, o subwoofer começa a aparecer mais do que ele deveria. Aí você sente o sub muito forte, muito agressivo, com um som que não tá legal, e as caixas magras desse jeito, né, vão dar mais ênfase ao sub. Então, o seu sistema não vai ficar legal. Tá? Se o seu sistema tá legal, não mexa. Pare de assistir esse vídeo, não mexa. Isso não é para você, tá? Isso é só para as pessoas que fazem a autocalibração, mas não gostaram totalmente do resultado, tá bom? Então, explicando o que acontece, né? Continuando, agora nós vamos lá no sub, né? Que o problema da caixa é isso que eu falei para vocês. Ela capa, né? Ela tira aqui os graves aqui no verde, aqui, ó. Ela tira os graves da caixa e nivela. E isso para o ouvido não é legal, tá? Agora, se a gente for lá no subwoofer, tem outro problema também, né? Estamos aqui no subwoofer. Olha como que o sub respondia na minha sala, tá? Ele tinha um pico aqui, eu sei que é mais ou menos em torno de 40, 50 Hz, porque eu já medi no Rio
E esse pico ele dá mais ou menos nessa faixa aí de 40 a 50 Hz, tá? Então ele tinha um pico aqui na faixa de 40, 50 Hz. Depois ele tinha um decaimento aqui que é nos sons mais, que é nas frequências mais altas, né? Que é nas frequências de 80, 70 Hz. Então, notem a diferença do pico, certo? Com as frequências de 70, 80 Hz aqui. É uma diferença muito grande. Então, quando você ouve esse som comparado com esse, a impressão que se dá é que esse verde aqui está mais gostoso de ouvir. Está um grave mais macio, né? E aqui está um grave mais retumbante, um grave mais agressivo, um grave que incomoda e que localiza, né? Mostra aonde o seu sub está. E isso não é legal, você localizar o sub na sala. Então, por que que acontece isso? Como eu já falei para vocês, o nosso ouvido ele não ouve de forma plana, todas as frequências iguais, né? E quando ele nivela o sub, ou tenta nivelar o sub, você acaba ouvindo mais essas frequências aqui do que essas. Essas frequências aqui são as frequências que dá aquele grave mais feio, aquele grave mais duro, aquele grave mais seco na sua sala. Então junta esse grave mais seco, esse grave mais duro, junta com aquela caixa que ele capou completamente, cara, o resultado, em alguns casos, não fica bom, né? Não fica bom. Sabendo disso, o que que nós podemos fazer para melhorar? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar uma house curve na caixa e no sub, tá? Para fazer ela voltar quase que à forma original dela. Então nós vamos entrar aqui, ó, em editor de curva. Vendo aqui? Vamos voltar, vamos entrar aqui em editor de curva, tá? Aí nós temos aqui a caixa frontal, que são as duas, né? A frontal direita e a esquerda, tá? São as duas aqui, ó. Então nós vamos com o dedo aqui, vamos colocar o dedo aqui e vamos elevar. Você pode elevar aqui 5 ou 10 decibéis, tá? Em qual frequência? Você vai aumentar na frequência que a sua caixa responde. Por exemplo, a minha caixa ela responde a 45 Hz, tá? Pela especificação dela, ela responde a 45 Hz. Então eu vou próximo de 45 Hz, eu vou aqui em 50 Hz e vou aumentar um pouquinho aqui, vou aumentar uns 5 decibéis aqui. Então eu vou colocar o meu dedo aqui, fez essa bolinha, tá? Aí eu vou em 50 Hz e vou subir. Opa, esse aplicativo é ruim de mexer. Eu vou subir, ó, 50 Hz, eu subi 5 decibéis em 50 Hz, tá? Agora eu vou vir aqui em 500 Hz, aqui, ó, e vou abaixar para ele voltar, tá? Então eu vou pôr o meu dedo aqui, vou vir aqui, ó, em 500 Hz e vou abaixar aqui, ó, até no zero. Esse aplicativo é muito difícil você fazer no dedo aqui, né? Mas a gente tenta chegar, não precisa ser exato, tá, pessoal? Não precisa ser exato. Então tá aí. Vai ficar assim, tá? Então eu fiz uma house curve na minha caixa frontal, tá bom? Na minha caixa central eu não vou mexer. Porque a central e a surround não precisa mexer, são caixas de efeito, são caixas de voz, elas não recebem a maior parte do peso do sistema, né? Elas não recebem as trilhas sonoras pesadas, a maior parte dos instrumentos musicais, então eu não vou mexer nem na central e nem na surround.
mas eu vou mexer no subwoofer, tá? Então eu acertei o problema da minha caixa frontal, que ela estava muito magra, né? Tava faltando grave na minha caixa frontal. Eu acertei o problema dela e agora eu vou corrigir a dureza do subwoofer. Vou deixar ele com um grave mais macio, né? Então, o Audyssey deixou aqui a minha resposta plana, tá? Então eu vou no ponto de crossover. Qual que é o ponto de crossover meu? Alguém lembra? É 80 Hz. Então eu vou vir aqui em 80 Hz, ó, e vou abaixar 5 decibéis. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, 5 decibéis em 80 Hz. Espetacular. Só que eu vou vir aqui em 40 Hz e vou subir, porque eu não quero que abaixe o 40. Eu só quero que abaixe depois de 40, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou procurar aqui os 40, aí 40. Isso, e vou. Pronto. Subir aqui. Pronto. Então tá aí, pessoal. Fizemos esta house curve na caixa frontal, ok? Fizemos esta house curve. Só por você ter feito essa house curve, os agudos já não vai ficar mais agressivo. O agudo já vai ficar gostoso também, tá? Fizemos esta house curve na caixa frontal e fizemos este decaimento, esta house curve na caixa no subwoofer, tá? Se a gente voltar aqui no room correction, tá? Se a gente voltar, aí a gente vê que, ó, já mudou a curva, ó. Tá vendo? Não chegou lá no 10, porque eu subi só 5 decibéis, tá? Mas vamos testar com 5 primeiro. Depois, se achar que precisa aumentar um pouquinho, vocês aumentam aí, tá? Lembrando do passo a passo que eu fiz aí. Então, eu fiz uma house curve aqui e já suavizei. Vocês podem ter certeza, a caixa suas vai soar diferente, tá? E aí, na outra frontal, a gente mexeu nas duas ao mesmo tempo, né? Olha isso aqui, o pico ia para lá, para cima de 10, o grave, né? Porque essa caixa fica no canto, né? O pico ia para cima de 10 e o Audyssey simplesmente cortou. Então a caixa fica muito ruim de ouvir. Fica uma caixa muito flat, muito ruim, sem grave, né? Então nós aqui devolvemos um pouquinho de grave para ela. Isso ela vai ganhar um corpo extra, né? Um som vai ficar mais gostoso, tá? Aí na central a gente não mexeu, tá? Na surround a gente não mexeu. Na outra surround também não mexemos. E no subwoofer nós fizemos aquele decaimento que estava deixando o som do sub ruim na sala. Estava deixando aquele som duro, aquele som, aquelas frequências que indicavam onde o subwoofer estava, sabe? Então nós fizemos este decaimento. Lembrando sempre com os dynamics desligados, tá? Agora eu vou apertar aqui o Done. E notem que já criou uma barriguinha aqui, ó, que é a house curve que nós fizemos, ó. Agora é só apertar aqui a flechinha que você vai enviar. Aí ele vai mandar escolher a curva, qual dessas duas curvas, nós vamos escolher essa. Aí vai aparecer o receiver, você clica no receiver e envia para o receiver, tá? Não esqueçam de enviar para o receiver. Não é só mudar no aplicativo, não. Depois que você mudou, você clica aqui na setinha. Ele vai pedir para você escolher a curva. Você clica na curva. Aí depois vai aparecer o seu receiver aqui. O receiver tem que estar conectado na internet. Aí você clica no seu receiver
e aí ele vai enviar para o seu receiver. Pessoal, façam o teste e deixem o seu comentário. Eu quero saber de vocês como que ficou esse ajuste aí. Para mim aqui ficou nota 10 para mim aqui. Mas eu quero ouvir vocês, pessoal, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.